Bendito seja o santo nome do Senhor. Bendito seja o Cordeiro Santo de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso Deus e Pai. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os seus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, convertei-me, não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Louvado seja Deus! Eu ouvia esse hino, a minha mãe cantava esse hino, eu era criança com os meus 8 anos, 9 anos de idade. E minha mãe muitas vezes lá na beira do rio, na maré, lavando roupa naquela tábua de lavar roupa, batendo roupa. E ali ela louvava a Deus e cantava, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. E eu ouvi muitas vezes esse hino. E eu não entendia, eu não sabia que pecado seriam esses e que pecado cometi. Mas depois de um tempo eu observei e notei e aprendi que os meus pecados me conduzem para o inferno. Mas ele um dia foi à cruz do Calvário e morreu por mim para me dar vida e vida com abundância. Foi ele que morreu, foi ele que doou o seu sangue, foi ele que derramou seu sangue na cruz do Calvário para lavar e banhar todos os meus pecados. E hoje, nesse dia que comemora-se a crucificação de Cristo, nesta semana, quarta-feira, quinta-feira santa, sexta-feira da paixão, o povo não tem ideia o que significa isso. E muitos estão blasfemando. Aí mesmo neste teatro ao ar livre, que estão blasfemando de Cristo, fazendo uma tal encenação. Que encenação é essa? Com muitos atores aí adúlteros, muito fornicário. Aí, encenando, fazendo essa encenação da paixão de Cristo. Isto é uma blasfema diante de Deus. Vamos ler a palavra de Deus, meus amados irmãos. Nesse momento, muitos ficam com seus corações compungidos, temerosos. Mas será que é só nesse dia? É como chega o dia de Natal, fica todo mundo santo. Todo mundo fica santo quando chega o dia de Natal. Quando chega agora a Semana Santa, é uma correria danada para os supermercados para comprar ovo de Páscoa e comprar chocolate e comprar vinho e comprar peixes, bacalhau. O que é que tem a ver isso com a crucificação de Cristo? O que é que tem a ver chocolate com a crucificação do Senhor? O que é que tem a ver ovo de Páscoa com a crucificação da cruz? O que é que tem a ver? Isso se tornou foi um comércio. Isso é só para vender. As fábricas que produzem chocolates, elas ganham muito dinheiro. Como? Usando a cruz do Calvário, usando a crucificação de Cristo, usando o dia em que o Senhor foi crucificado. O que é que tem a ver ovo de Páscoa? O que é que tem a ver chocolate? O que é que tem a ver coelhinho da Páscoa?
A Páscoa não é coelho, a Páscoa é cordeiro, não coelho. Mas o que é que estão fazendo? Isso é blasfêmia, o povo não sabe o que fazem. Por isso que ele na cruz, ele bradou e disse: Pai, perdoa que eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem nem quem é que eles estão crucificando. Ali estava o próprio Deus em carne humana. Mas é pela graça e a misericórdia do Senhor. Vamos ler aqui, Mateus capítulo 27. Aqui está o livro sagrado de Deus. É este o livro aqui que eu creio. É o meu livro de regra e de fé. Hoje, dentro da mensagem, os pastores da mensagem, muitos deles, eu não estou querendo aqui generalizar, nem a Bíblia estão querendo levar mais para o púlpito. Eles estão colocando o William Branham como um Deus. Hoje é só mensagem. E você vai ver que só discute mensagem. É que o William Branham disse isso, é que no parágrafo tanto o irmão Branham disse isso, é que o irmão Branham fez aquilo. E esqueceram que o autor e consumador de nossa fé está aqui, ó. Está aqui neste livro. Não está no livro das mensagens de William Branham, não. E não foi o William Branham que veio para aqui, não, ó. Isso aqui não é o William Branham, não. Ele não foi crucificado na cruz para me perdoar e para me salvar, não. Ele não derramou sangue por mim. Vocês estão idolatrando demais o William Branham, sem que o William Branham tenha pedido essa idolatria, essa pouca vergonha que vocês estão fazendo aí com o nome de William Branham. Se fala mais na mensagem, se fala mais em mensagem, é só mensagem, é só mensagem. É só que o William Branham disse. O William Branham disse, e a Bíblia é sagrada, o que é que vocês estão fazendo com a Bíblia? Então pega a Bíblia, rasga a Bíblia e joga fora. Vamos nesse caminho de endeusar o William Branham, que o caminho de vocês vai ser a tribulação. Vocês vão entrar para a grande tribulação. Com essa história, está endeusando o William Branham, está endeusando aí José Branham, está endeusando todo mundo. Vocês vão entrar para a grande tribulação. Olha aqui quem morreu por mim. Eu sei que isso aqui é uma foto, mas tipificando a Jesus. Eu nunca vi o rosto do Senhor. Mas aqui tipificando, então quem morreu na cruz, quem foi crucificado, quem sentiu as dores daqueles pregos romanos, foi o Senhor Jesus Cristo, não foi o William Branham, não. Porque o sangue de William Branham era podre. O sangue de William Branham era podre igual ao meu e ao teu. Porque diz a palavra de Deus que sangue, carne e sangue não herda o reino de Deus. Por quê? Porque nosso sangue é um sangue podre. Você já viu quando morre uma pessoa? Mataram uma pessoa lá perto da casa da minha mãe, lá quase no portão da casa dela. O cara derramou sangue para danado. Gente, passou uns 3 dias, foi lavado com água sanitária, com criolina, com tudo, mas aquele fedor daquele sangue velho não saía. Pense no sangue para feder, é o sangue do ser humano. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que este sangue não é do céu, porque é podre. E como é que vocês querem fazer de William Branham um Deus? Vocês estão muito enganados. Vocês vão cair do cavalo. Mateus capítulo 27, versículo 32 em diante. A crucificação. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sorte. Hoje dentro da mensagem estão fazendo a mesma coisa. Estão repartindo, olha, retalharam, né? Estão repartindo o manto de Cristo, cada um repartir um pedaço. Repartir um pedaço, um diz assim, eu sou da nuvem, outro dia eu sou do retorno, outro dia eu sou do aperto play, outro diz eu sou da dualidade, outro diz eu sou da tenda. Está tudo repartido. O que é que está faltando nesse povo, hein? O que é que está faltando?
Está faltando é se converter. É isso que está faltando em muitos dos senhores, a começar de pastores aí da mensagem. Vocês precisam se converter. Parar com essa idolatria. Com o nome de William Branco, coisa que ele não pediu. Com o nome de José Branco, também coisa que ele não pediu. Mas vocês estão fazendo isso? Repartiram entre si os meus vestidos e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Era a acusação. A acusação que mataram ele foi porque disseram que ele era o rei dos judeus. Ele não é rei de judeu, não. Ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Isso é que ele é. E ele é bendito, ele é santo, ele é maravilhoso, ele é majestoso, ele é tudo na minha vida. Ele é Deus. Aleluia! Glória a Deus! E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, manietando as cabeças. Está aí, ó. Está aí. Não disse que era Deus, não disse que era filho de Deus, e não disse aí que era o pão vivo que desceu do céu. Olha aí onde é que ele está. Cadê tu agora? Por que tu não desce daí? Tu não disse que era o Salvador? Tu não falaste que era tudo? E começaram a blasfemar do Senhor. Ah, meu Deus do céu. E dizendo, tu que destrói o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam. Esse tal de fariseu é uma desgraça, viu, gente? Esse espírito de fariseu, isso é uma praga. Isso é pior do que a praga do bicudo na lavoura. E dentro da mensagem está aí esse espírito. É o que mais tem dentro da mensagem hoje no Brasil. É esse espírito de fariseu. É uma praga esse espírito. Eu estou falando aqui é do espírito. Eu não estou falando das pessoas, não. As pessoas não sabem o que fazem. Essa que é a realidade. E dizia, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Será que Jesus ia se passar para isso? Tinha que ser cumprido ali na cruz do Calvário. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse, sou filho de Deus. E é o filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam, este chama por Elias. Eu fico muito emocionado, a minha alma, quando leio essa passagem na Bíblia, da crucificação do Senhor. Fico emocionado, mas ao mesmo tempo eu fico feliz, alegre, animado, jubiloso, porque eu sei que se ele não tem ido àquela rude cruz, como estaria eu agora? Como estaria você agora, meu irmão, minha irmã? Como seria a minha vida? Como é que estava a minha vida hoje? No mundo? Na prostituição? Vivendo aí de bebedeiras? Com mulheres? Traindo a minha esposa? Quem sabe vivendo nesse meio sujo, imundo que é a política? Como eu já fui político? Então, esse era o meu destino.
Mas esta Bíblia aqui é a palavra de Deus. Esta palavra que está nesta Bíblia Sagrada, ela me encontrou. Eu ganhei essa Bíblia de presente, olha só, fazem quase 50 anos. Mandei dar uma ajeitada nela, mandei colocar outra capa, dei uma calibrada nela, porque um dia eu descerei à sepultura e essa minha velha Bíblia, ela ficará aqui, nos anais desta casa, para contar a minha história, para contar a história da minha vida. Deixarei um legado de fé, deixarei um legado de perseverança, deixarei um legado que preguei o Evangelho do Senhor, preguei o Evangelho da salvação. Por isso que nesta madrugada em oração eu disse ao Senhor: Deus, enquanto Tu me der fôlego de vida, o último suspiro da minha vida, não me desampararei da Tua palavra e andarei em Tuas veredas, nesse caminho de luz, que é o que nos aguarda, é o que nos leva à salvação. E disse ao Senhor: não me deixe, Senhor, cair, não permita que eu caia, me mantenha firme na Tua palavra, dai-me coragem, dai-me sabedoria, dai-me saúde para que eu possa caminhar em Tuas veredas firme, levando o Teu Evangelho a cabo, falando a verdade, doa quem doer, sendo sincero. Você tem que ser sincero primeiramente com você mesmo, meu irmão, minha irmã. Seja sincera com você mesma, seja sincero com você mesmo. É isso que eu tenho feito, procurado ser o mais sincero possível na minha vida, porque ninguém consegue enganar a Deus. Ninguém consegue enganar ao Senhor. Então, esta crucificação aqui, isso não foi em vão. Isso produziu um resultado glorioso para aqueles que creem na palavra de Deus. E produziu também um estrondo, uma destruição completa para aqueles que não creem na palavra de Deus, que não guardam a sua palavra, que não vivem a sua palavra, que são filhos e filhas de Satanás. Para esse, o estrondo foi grande aqui na cruz do Calvário. Para esses que não creem na palavra do Senhor e que não querem nesse sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, para esse o que resta é a perdição, é inferno, é fogo e enxofre. Mas para aqueles que creem na palavra de Deus, que guarda a sua palavra, para esses tem aí a promessa do Senhor, vida eterna para todo sempre. Então, meu amado irmão, minha irmã, não seja um cristão só nessa semana, porque é a Semana Santa. E o coração às vezes fica pesaroso, porque vê uma cena como essa aqui, o Senhor crucificado. Mas viva para Cristo. Agrade ao Senhor, viva na palavra do Senhor, permaneça na palavra do Senhor, não adore a mais ninguém, não adore a homem algum, nenhum, sem nenhuma exceção, adore a Deus, a Ele sim, toda honra e toda glória e todo louvor. Guarde a palavra de Deus e que essa Semana Santa, nessa sexta-feira da paixão, você possa fazer uma reflexão na sua vida. Você possa ser uma pessoa restaurada, ser um crente restaurado, ser uma crente restaurada. E que Deus possa dar uma nova forma de você viver, crendo em sua palavra e andando em seus caminhos, obedecendo completamente a sua palavra. Isso é a minha oração para a sua vida, meu irmão. Essa é a minha oração para a sua vida, minha irmã. Olha para dentro da tua casa, olha para teu esposo, olha para tua esposa, olha para os teus filhos e pede ao Senhor Jesus Cristo que os livre e que os guarde e cubra eles com o sangue do Senhor, para a glória de Deus. Meu Deus foi esse aqui, e meu Deus é este aqui, que foi crucificado e hoje vive e mora em minha alma. Ele é o guia da minha vida. Ele é meu tudo. Ele é minha herança. Ele é minha esperança. Ele é a minha vida.
a minha vida entreguei a Ele, de todo o meu coração, para a glória do Senhor. Amém. Louvado seja Deus.